Olá, você acompanha agora o Diálogo Brasil. Hoje vamos falar do futuro do Acordo de Paris, depois da decisão do presidente Donald Trump de rejeitar o plano de combate ao aquecimento do planeta. O acordo tinha sido aprovado por 196 países, incluindo os Estados Unidos, em 2015 na capital francesa. Para falar sobre as consequências que a decisão norte-americana pode trazer para a sustentabilidade do planeta, estão aqui a coordenadora de Políticas e Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, e o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Matias Franchini, autor de uma tese sobre políticas de mudanças climáticas nas principais economias da América Latina. Sejam bem-vindos. Antes de começar o debate, vamos ver uma reportagem sobre o tema. A humanidade precisou de mais de uma década de amplas negociações para chegar a um acordo destinado a conter o superaquecimento do planeta. Menos de 2 anos depois de ser assinado por 196 líderes mundiais, na capital francesa, em dezembro de 2015, o histórico documento agora é rejeitado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, segundo país no mundo no pódio das nações que mais liberam gases poluentes na atmosfera. O que move Trump a romper o compromisso com o combate às mudanças climáticas é a doutrina American First, América Primeiro. Para o presidente americano, o esforço global é desvantajoso e injusto com a potência que ele lidera. Pelo que foi acertado em Paris, cabe aos Estados Unidos reduzir as próprias emissões de gases de efeito estufa de 26% a 28% até 2025. A Casa Branca também deve, assim como os governos de outras nações ricas, ajudar financeiramente os países mais pobres a trocar fontes poluentes por energia limpa. O recuo de Washington faz a humanidade perder tempo na corrida para chegar ao fim do século com o aquecimento do planeta mantido abaixo de 2 graus centígrados em relação a meados dos anos 1800. Desde a Revolução Industrial, a Terra já ficou 1 grau centígrado mais quente. Bom, nós vamos falar primeiro sobre as questões internacionais, depois, mais para frente no programa, concentraremos na parte brasileira. Adriana, a gente viu o Trump anunciando a retirada dos Estados Unidos, mas logo em seguida nós vimos vários estados, inclusive alguns muito importantes dos Estados Unidos, 180 cidades, mais de 100 empresas, todos norte-americanos, dizendo que vão seguir o acordo. Então, qual é o impacto real da saída dos Estados Unidos? Eu acho que o impacto é um impacto de simbologia, né? Muito mais, talvez, do que um impacto efetivo, porque, de fato, tanto os estados quanto as empresas que já vinham com seus compromissos em andamento provavelmente não vão voltar atrás. E acho que tem um impacto muito negativo na questão do multilateralismo, porque ele nega um processo de construção, né, bastante amplo, bastante participativo, que levou muito tempo para chegar a esse resultado. E a saída dos Estados Unidos é uma sinalização ruim, enfraquece, mas eu acho que é um efeito pior politicamente do que, digamos, tecnicamente naquilo que vai se refletir em emissões efetivas, né? Do ponto de vista da economia, assim, você saberia ter uma ideia do quanto, porque ele não consegue arrastar todo mundo para fora do acordo, né? É difícil avaliar, mas eu acho que tem alguns setores que são os setores que sustentam o discurso negacionista das mudanças climáticas, como o setor do petróleo, do carvão, que vão se beneficiar minimamente disso. Mas eu acho que, no geral, a economia mundial já vem migrando para uma economia de baixo carbono e aí ele fica um pouco na contramão disso, né? Matias, você estudou Relações Internacionais, né? Aliás, gostaria de dizer que o Matias é argentino, está há 8 anos no Brasil. Isso que a Adriana acabou de falar, né? O enfraquecimento do multilateralismo está ocorrendo com o Trump em diversas áreas, né? Ele já falou mal da OTAN, já falou mal da União Europeia, da ONU. Todos os organismos que envolvem diversos países estão sendo combatidos, inclusive na questão do clima, né? Exatamente. Digamos, o impacto geral, digamos, da política externa americana com Donald Trump, digamos, é uma política que, digamos, faz difícil a cooperação, digamos. Não apenas no âmbito multilateral, mas no âmbito multilateral, no âmbito bilateral e outros âmbitos. De forma que, em termos sistêmicos, isso tem um impacto negativo. Na área de clima, que é particularmente uma área
em que a cooperação deve ser muito forte se a humanidade pretende evitar uma mudança climática perigosa, o impacto é muito importante, é muito forte, digamos, da política de Trump. Mas eu faria uma distinção, digamos, em primeiro lugar, o impacto maior é sobre, digamos, a lógica da decarbonização global e a lógica das perspectivas de cooperação no sistema internacional. Porque, digamos, não é apenas a decisão de sair do Acordo de Paris, que é, em algum sentido, a consequência natural da eleição de Trump em novembro e da eleição de um Congresso americano dominado pelos republicanos, que desde faz quase 2 décadas tem um discurso e uma prática de negar a mudança climática como fenômeno antrópico e como um dos problemas centrais da humanidade. Então, nesse sentido, e isso, digamos, é refletido em termos de discurso, em termos de políticas específicas, reduzindo, digamos, orçamento da principal agência ambiental americana, o orçamento para investimento em energias limpas, em pesquisa e desenvolvimento. O Donald reduziu muito o orçamento daquela agência de proteção ambiental, da EPA, importantíssimo. Mais ou menos um 40%, digamos, que não apenas lida com o clima, mas com outras questões importantes como qualidade do ar, qualidade das águas, e emissões de metano e de químicos de outras indústrias importantes, como a Adriana mencionava, digamos, particularmente do setor fóssil. Isso também é um impacto negativo. Agora, em termos do impacto sobre o Acordo de Paris, eu acho que, digamos, tem algumas considerações que são um pouco exageradas em relação ao impacto que a saída dos Estados Unidos cria. Primeiro, porque o Acordo de Paris já era um acordo fraco. Digamos, foi sim um acordo que demandou muita negociação, mas é um reflexo do nível de baixa cooperação no sistema internacional em termos de clima. O que isso significa? Não houve a possibilidade de fazer uma coisa mais profunda. E, digamos, o acordo não exige que nenhum país cumpra o que prometeu, né? Digamos, assim, não há nenhuma demanda do próprio regime ou do próprio sistema do Acordo de Paris para que haja um determinado nível de ambição nas metas de redução de emissões. Nem tampouco, digamos, eventuais punições para aqueles países que não cumpram com as regras que eles mesmos se impõem. De forma que, na medida em que o Acordo de Paris era um acordo fraco, está desenhado para não sofrer tanto com esse tipo de movimentos. De forma que eu acho que o mais fundamental em todo esse processo é a política doméstica dos Estados Unidos, e é o impacto que isso tem sobre as perspectivas de cooperação no sistema internacional em relação ao clima, e não tanto a saída do Acordo de Paris, que é uma manifestação quase natural do fato de ter um presidente republicano e um Congresso controlado pelo Partido Republicano nos Estados Unidos. Vocês estão falando no negacionismo, as pessoas que até hoje dizem que o homem não interfere na questão do clima. Ainda é possível falar isso hoje? Não está completamente desacreditada essa tese, não? Olha, lamentavelmente, apesar dela ser desacreditada nos meios científicos, né, majoritariamente desacreditada, infelizmente me parece que ela ganhou aliados políticos importantes em alguns países do mundo, inclusive no Brasil, né, que têm sido responsáveis por decisões políticas que vão na contramão de todo esse debate internacional. Acho que nos Estados Unidos é um exemplo, acho que a gente tem outros exemplos no mundo, são pontos minoritários, mas infelizmente ainda buscam fazer valer, né, a sua posição, e isso é o que eu acho que tem atrapalhado um pouco o mundo a caminhar para essa nova economia, porque você tem setores que ainda pretendem se beneficiar muito, né, da exploração de combustíveis fósseis, que se apegam a isso e que dão visibilidade, fortalecem essa vertente, né? A gente tem afirmações de algumas pessoas de que a decisão do Trump, em vez de beneficiar a economia norte-americana, vai prejudicar na medida que outros países vão avançar e aí os Estados Unidos vão ficar para trás. O que você acha? Acho que, digamos, há suficiente evidência, digamos, na área econômica de que isso é um bom diagnóstico, digamos. No sentido de que, primeiro, a ideia de que, digamos, os Estados Unidos podem ir para uma nova, digamos, ressurreição do carvão como combustível principal na geração elétrica, principalmente, e gerar empregos associados com a exploração de carvão é quase, digamos, isso há um consenso bastante amplo de que não é correto. Porque, digamos, a própria lógica, e a Adriana falava sobre isso, a própria lógica
do mercado de energia nos Estados Unidos, mas do mercado de energia em termos globais, vai para uma progressiva substituição de fontes fósseis por fontes renováveis. E uma das coisas que a gente tem nos últimos 3 ou 4 anos é que isso é mais barato. Digamos, essa é a grande transformação, digamos, da economia política internacional da energia nos últimos anos, tem sido que as energias, particularmente a energia solar, a energia eólica, associada com baterias, está se tornando competitiva em termos vis-à-vis os combustíveis fósseis. E isso é um dado econômico, digamos, quase inevitável. Só para dar um exemplo, digamos, os principais, nos Estados americanos, os principais, digamos, aqueles que têm uma porcentagem maior de energia eólica na matriz energética geral são estados republicanos, que teoricamente, digamos, seriam contra esse processo. Tem ainda mais, tem um estado que, digamos, cuja legislatura rejeitou digamos, uma meta de participação de energia eólica, digamos, no total para os próximos anos. A legislatura rejeitou, mas a própria dinâmica, digamos, do mercado e do mercado de energia fez com que essa meta já se cumpriu, mesmo com a oposição, digamos, do sistema político. Então, são essas duas coisas contraditórias. Isso é um elemento positivo, digamos, porque limita os efeitos da política de Donald Trump, da política de energia dos Estados Unidos sobre a decarbonização da matriz energética. O problema é que a gente precisa muito mais do que está tendo. E, digamos, a humanidade precisa um passo para frente, não um passo para trás ou uma estagnação desse processo. Bom, nós separamos um trecho de um comentário do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, sobre a ruptura com o Acordo de Paris anunciada por Trump. Vamos ouvir. Climate change is undeniable, and it is one of the biggest threats to our present world, to the future of our planet. And on the other hand, climate action is unstoppable. And I urge all the governments around the world to stay the course, to remain committed to the implementation of the Paris Agreement to the benefit of all of us. And those that will be betting in the implementation of the Paris Agreement in the green economy will be the ones that will have a leading role in the economy of the 21st century. Bom, Adriano Matias levantou algumas questões muito importantes agora há pouco, e eu estou me lembrando de um comentário do influente jornalista Martin Wolf, do Financial Times, né, publicação britânica. Ele dizia o seguinte: embora algumas pessoas acreditem que a própria economia, a lógica da economia, vai promover a descarbonização das economias do mundo, ele acha que isso é pouco provável porque os incentivos, segundo ele, os incentivos estatais são importantes e a infraestrutura que a gente constrói vai moldar o uso da energia por algumas décadas. O que você acha? Olha, eu acho que, na verdade, se a gente olhar o que já aconteceu em alguns países do mundo, como, por exemplo, a Alemanha, que é um dos grandes exemplos, a gente mostra que já tem um movimento indo ao contrário, né? E, de uma certa forma, os Estados Unidos, eles já tinham aberto mão dessa liderança. Não vamos esquecer que os Estados Unidos demorou muito, né, a, de fato, aderir ao Acordo Climático Global, né? Ele nunca assinou o Protocolo de Kyoto, portanto, ele sempre esteve numa posição muito atrasada nesse sentido. E talvez por isso, por ele não ser o país que saiu na liderança, por exemplo, das novas tecnologias, né, ele hoje tem essa posição, se sinta mais confortável para se retirar. Mas até a China, que era um país que a gente não acreditava que fosse ter uma economia, que fosse investir, né, numa economia mais limpa, passou a fazer esse papel. O próprio Brasil tem se beneficiado, no caso das energias renováveis, de tecnologia, de empresas que se desenvolveram em outros países, já estão atendendo mercados que vão além dos seus mercados nacionais. Então, eu acho que tem claro que ainda, né, os combustíveis fósseis têm um poder muito grande. O fato de que a infraestrutura, e o Brasil é um exemplo disso, né, com seu modal rodoviário, que a infraestrutura está desenhada para esse lado, dificulta o avanço, né, das tecnologias, mas acho que alguns países saíram na frente e essa movimentação, porque, por exemplo, a mudança, a migração das corporações, elas são lentas e esses investimentos já começaram a ser feitos há muitos anos. Então agora eu acho que é um processo inevitável daqui para frente. Como já dizia o secretário-geral
da ONU agora há pouco. Matias, eu só acrescentaria, digamos, no sentido de que é inevitável, mas o problema é a velocidade. Sim. Digamos, em que medida, digamos que claramente a economia global está em um processo de decarbonização, particularmente no setor de energia. E digamos, isso acelerado com uma nova estrutura de preços nos últimos anos. Só para o espectador que não está muito acostumado com esse vocabulário, explica o que é descarbonização. As atividades econômicas, particularmente a geração de energia, emitem, digamos, gases de efeito estufa. O principal deles é o gás carbônico. A ideia de decarbonização é continuar com os mesmos sistemas, digamos, continuar com ou fazer que a produção emita menos gás carbônico. Então, por isso que é decarbonização. Então, digamos, aí isso se dá em vários setores. Digamos, desde a agricultura, manejo do solo, controle de desmatamento, mas uma parte muito importante é a energia, porque, digamos, ainda a estrutura energética da humanidade está baseada em combustíveis fósseis, que são muito intensivos na emissão de gás carbônico. Petróleo, carvão e gás. Digamos, carvão sendo o mais intensivo em carbono, que mais emite por unidade, depois o petróleo e depois o gás. Então, parte importante da decarbonização é a transição desde esses combustíveis fósseis para energias eólicas, energias solares e outras que emitem menos. Nuclear, que é mais polêmica. E aí, digamos, o interessante é que nos últimos anos, particularmente as energias renováveis não tradicionais, que são a eólica, a solar, associada com baterias, têm aumentado muito o nível de competitividade. Então, em muitos mercados estão em condições de concorrer contra os combustíveis fósseis. Então, isso se dá num processo, digamos, já liderado pelo mercado, mas, ou, digamos, estimulado pelo mercado. O problema é que a velocidade desse processo não é suficiente para evitar a mudança climática perigosa. Pelo menos esse é o consenso, digamos, na comunidade científica. Então, a gente precisa de políticas ao mesmo tempo. A gente tem esse bom movimento substancial da economia, mas precisa de políticas específicas para acelerar esse processo. Ok, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. O Diálogo Brasil volta daqui a pouco. O Diálogo Brasil está de volta e o nosso tema hoje é a ruptura dos Estados Unidos com o Acordo de Paris, que prevê ações para reduzir o aquecimento global. Antes de seguir com o debate, vamos ouvir o professor, físico e presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, José Goldenberg. O que o presidente Trump tem em mente como revolução energética é a reabilitação do carvão. E ele diz frequentemente que a nova matriz energética americana será baseada em carvão limpo. Acontece que carvão limpo não existe. A queima do carvão produz inevitavelmente CO2, que é o principal gás responsável pelo aquecimento global. De modo que, contrariamente ao que o resto do mundo entende como revolução energética, o que o presidente americano pensa é voltar ao tipo de matriz energética que nós tínhamos no século XIX ou no começo do século XX. Não vai funcionar. É inevitável que a revolução energética seja baseada em combustíveis renováveis e não em carvão. Adriana, esse comentário do Goldenberg me lembrou uma frase daquele jornalista que eu citei, do Martin Wolf. Ele disse que a equipe do Donald Trump tem uma visão do século XIX e essa visão é baseada numa hostilidade à ciência e numa percepção estreita dos interesses das nações. O que você acha? Eu acho que é exatamente isso. Acho que não só nesse tema, né, climático, em outros temas, o presidente Trump tem demonstrado que ele não acompanha, né, aquilo que tem de mais vanguarda em termos de debate, em termos de conhecimento científico. Puxa os Estados Unidos para uma posição nessas discussões que vai no sentido de travar
todo um processo multilateral que vem acontecendo. E essa negação da ciência, né, não faz sentido nesse tempo que a gente vive, porque as informações estão aí circulando, a informação climática, o debate sobre a questão climática, ele felizmente já ultrapassou os limites da academia e mesmo dos espaços políticos. A sociedade como um todo já se preocupa com o que acontece, né, no seu dia a dia e já sente os efeitos tanto das mudanças climáticas quanto, digamos, de uma crise ambiental mais ampla que a gente vive. Então, de uma certa forma, acho que o presidente fala muito para ele mesmo e para os seus, digamos assim, correligionários, né, sem muito apoio nessas áreas do restante da sociedade americana, inclusive, que foi o que ficou claro com as manifestações dos estados, das prefeituras municipais e de vários grupos, né, tanto nos Estados Unidos quanto fora dos Estados Unidos. Ele parece acreditar na pós-verdade, né? Se o que está dito aqui eu não gosto, a gente fala que não é e acabou. E simplesmente lança a sua verdade e pronto. Exatamente, né? De uma forma bastante irresponsável, né? Cara, Marty, os dados usados pelo Trump, quando ele anunciou a retirada, esses dados constam de um relatório da consultoria NERA, e esse relatório foi feito a pedido da Câmara de Comércio dos Estados Unidos e do American Council for Capital Formation. São duas organizações ligadas à indústria de combustíveis fósseis. E havia vários erros, ou podemos dizer mentiras nesse relatório, não é verdade? Bom, digamos, apenas acrescentando uma questão que a Adriana levantou, digamos, na área de clima existe uma convergência, digamos, muito profunda entre o establishment republicano e a própria administração Trump, e o próprio Trump como presidente. Isso não acontece em outras áreas. Então, digamos, a gente está vendo como, digamos, a política externa dos Estados Unidos está, de um lado, na área de comércio, há posições diferentes, na área de defesa, há posições diferentes, na área de Oriente Médio, há posições diferentes dentro do próprio Partido Republicano e há, digamos, lutas internas. O problema, digamos, é que na área de clima, os dois tendem a converger em negar a mudança climática e em, digamos, falar que isso é o que é uma invenção, o que é negativo para os interesses dos Estados Unidos, os interesses econômicos dos Estados Unidos, quando, digamos, uma explicação mais plausível é que são esses interesses econômicos, particularmente das grandes indústrias dos combustíveis fósseis, que são grandes financiadores das campanhas eleitorais republicanas e de outro tipo de campanhas, estejam, digamos, impactando sobre o discurso de clima. De forma que aí existe aquela questão de pós-verdade, digamos, que as evidências científicas são claras e, digamos, é impressionante o nível de consenso que existe na comunidade de climatólogos em relação a, digamos, a mudança de clima como problema. Isso não existe em outras. É muito difícil ter esse nível de consenso. Então, digamos, mas muitas vezes o diálogo entre política e ciência está contaminado por outros interesses e por setores econômicos e tal, de forma que, por esse lado, se torna difícil. Uma coisa que me chamou a atenção nessa reação de empresas norte-americanas à posição do Trump foi que havia empresas de alta tecnologia, Google, Facebook e tal, mas havia também empresas ligadas ao petróleo e tudo, porque elas estão preocupadas com o valor das ações no futuro e com posições de acionistas minoritários que estão cobrando. Quer dizer, algumas delas pediram para continuar no acordo, né? Quer dizer, não é um bloco homogêneo dos interesses econômicos. Isso acontece em vários planos na sociedade americana em termos de mudança climática. Você tem digamos, os partidos políticos estão divididos em termos democratas em favor de interação climática e os republicanos em contra. Você tem a população americana está profundamente dividida em relação a isso. Embora já haja uma proporção maioritária da população que acredita que o problema existe, que algo tem que ser feito por isso. E essa mesma divisão acontece na área empresarial, digamos, não é uma questão monolítica. E aí você sempre tem setores que perdem, setores que ganham e setores que são mais capazes de influenciar as políticas, porque, digamos, também esse é outro elemento, digamos, não há uma correlação clara entre opinião pública e política ou entre, digamos, interesse econômico e política, sino que os lobbies, os interesses e algumas outras questões terminam impactando sobre a lógica da política. Então,
a gente vai encontrar, e particularmente numa agenda profundamente polêmica, como é a agenda de clima nos Estados Unidos. Então, por isso que a gente vê, de um lado, a política federal indo para um lado, a política de algumas prefeituras indo para outra, a política de alguns estados importantes como a Califórnia indo para outra, o que termina fazendo um sistema de pesos e contrapesos também positiva nesse sentido. Embora, insistindo com o argumento anterior, a humanidade precisa que todo mundo esteja no mesmo barco e indo para o mesmo lugar. E isso não está acontecendo. Adriana, pegando carona no que o Matias levantou aqui, sobre a reação do público norte-americano, a gente falou um pouco das empresas. Mas do público, eu estava vendo umas pesquisas dizendo o seguinte: 47% dos eleitores do Trump defendem que o país participe de acordos para frear o aquecimento global, de eleitores dele. Só 28% se opõem, né? E do ponto de vista, uma outra pesquisa agora de maio, do ponto de vista dos norte-americanos em geral, não importa em quem votaram, 29% estão extremamente preocupados com mudanças climáticas, 29% temem uma guerra com a Coreia do Norte, 28% se preocupam com ataques terroristas e 24% estão preocupados com a imigração ilegal. Ou seja, a questão da mudança climática está no topo da preocupação da maior parte dos norte-americanos. Então, a gente pode dizer que o Trump está fora de sintonia, não só com seus eleitores, mas também com o restante da população, né, ou com a maioria. Eu acho que nesse assunto ele está fora de sintonia com a história, né? Porque acho que o consenso que foi se formando ao longo do tempo no mundo e que foi inclusive fazendo com que, por exemplo, muitas empresas fossem adotando acordos voluntários em mesas de negociações setoriais e tal, ele é um processo de construção que tem pelo menos os últimos 20 anos aí solidamente, apesar de que a gente tem que reconhecer que a efetividade desses acordos deixa muito a desejar, né? Mas pelo menos do ponto de vista da construção de um entendimento. E isso foi passado para a sociedade, né? Então a sociedade tem a exata noção dos riscos, dos problemas, ela vem acompanhando o crescimento desse debate. E aí, ao invés de chegar num momento como esse, que seria um momento, né, principalmente pós o governo Obama, que tratou desse assunto, né, de uma forma profunda, uma época em que os governos estaduais, por exemplo, como o da Califórnia, fez acordos bilaterais com governos estaduais em outros países, como é o caso de um acordo que eles têm com o Acre aqui no Brasil. Ou seja, na medida em que essas coisas foram crescendo, que isso foi ganhando espaço na mídia, que as pessoas foram aumentando a sua preocupação, o que elas poderiam esperar, mesmo de um presidente que tivesse motivos concretos para estar preocupado com a sua economia, era estabelecer uma agenda de transição, era olhar para isso como uma perspectiva futura. O fato de que a decisão do Trump está baseada numa lógica negacionista, em declarações completamente absurdas de quem não reconhece o tamanho do problema, tira dele a credibilidade para fazer esse gesto, porque não é que ele tem uma proposta que se baseia, né, em alguma coisa que dialoga com o que diz o IPCC mundialmente ou o que foi construído no Acordo Climático. O processo de Paris, ele é muito frágil, mas ele obrigou os países a trazerem as suas agendas, né, e colocarem os seus compromissos, inclusive mudando a forma como a própria convenção se organizava, que era ter uma meta comum para a qual todos contribuíam. Então, no caso do Acordo de Paris, cada país, a partir dos seus estudos, das suas políticas, dos seus interesses, apresenta a sua agenda e a sua proposta de meta que ele vai cumprir, com todas as dificuldades. Então, depois dos Estados Unidos ter passado por um processo e ter chegado ali, o presidente simplesmente anunciar a saída do acordo com base em nada tão concreto ou tão consistente quanto todas as evidências que levaram os Estados Unidos a aderir a Paris, deixa ele numa posição bastante frágil na minha avaliação. Agora, é claro que é o presidente legítimo, né, de um dos países mais importantes, de uma grande potência, e isso tem, sem dúvida nenhuma, ele tem um impacto direto e é uma sinalização absolutamente negativa. Mas é como se ele estivesse escrevendo seu nome na história como quem está indo na contramão e deixando de dar a sua contribuição para um problema que só tende a aumentar. Matias, o Trump falou ao sair que está disposto a renegociar o Acordo de Paris ou outro que seja mais vantajoso para os Estados Unidos. Isso é possível? Eu acho difícil, digamos, porque, primeiro, o Acordo de Paris, digamos, a lógica e o desenho do Acordo de Paris teve o impacto da própria política americana. Em que sentido? Digamos, era claro que Obama não ia
conseguir passar um acordo climático, digamos, binding, digamos, obrigatório no Congresso dos Estados Unidos, porque já a maioria republicana no Senado estava estabelecida. De forma que o Acordo de Paris, em parte, reflete os interesses dos Estados Unidos da era Obama. E, claro que isso, digamos, junto com o consenso de outros países, porque, digamos, havia muitos países que não queriam um Acordo de Paris rígido. De forma que pensar, digamos, essa ideia de que o Acordo de Paris é nocivo aos interesses, digamos, dos Estados Unidos, é difícil sustentar na medida em que a meta é definida pelo próprio país. De forma que, se o país faz uma meta que é contrária aos seus interesses, a culpa é própria e não, digamos, não surge de negociações. Ou de pressão de outros países, ou de pressão de outros países. Digamos, o Acordo de Paris é importante, digamos, em termos que falou a Adriana, é importante em termos de ver quem que é quem, digamos, porque aí as coisas estão abertas, digamos, os países fazem uma proposta de metas e é possível, embora as métricas são complexas, é difícil, digamos, a comparação, é possível ver o nível de ambição de cada um dos países. Agora, tem um outro problema que o Acordo de Paris está tentando equacionar e que é difícil, digamos, como isso o que vai acontecer com isso, que tem a ver com os mecanismos de transparência. Digamos, que seja desenhado um sistema que permita ver o que os países estão fazendo, que tipos de compromissos fizeram e como isso está sendo implementado. Isso deveria ser feito de forma independente e objetiva, e não pelos próprios países, como acontece agora. E que isso seria muito bom, digamos, não apenas para o Acordo de Paris, mas para a evolução das políticas climáticas. Só que isso também é muito difícil de pensar. Digamos, se pensar que países em que a soberania é muito forte, que não gostam de ter agentes de outros lugares olhando para as políticas próprias e vendo o que estão fazendo, dizendo, bom, você está fazendo mal, você está fazendo bem. Digamos, isso também se torna um obstáculo no Acordo de Paris. Mas voltando à tua pergunta original, digamos, eu acho que essa ideia de renegociar, digamos, o Acordo de Paris faz parte do discurso, digamos, de campanha do presidente Trump, de sua ideia de um chefe de um grande conglomerado familiar que se tem uma coisa que não gosta, renegocia. Isso não acontece na política internacional dessa forma. A França, a Alemanha e a Itália já disseram que não tem renegociação, né? Até porque formalmente, na verdade, os Estados Unidos só poderia sair em 2020, né? Então teria que sair formalmente, digamos, para poder propor algum tipo de renegociação, eu imagino, porque um acordo recém-fechado, ele não teria como abrir antes desse prazo dado pelo próprio acordo para que os países saiam. E fica fora, inclusive, da governabilidade dele, do ponto de vista da reeleição. Então, é um jogo de palavras sem muita efetividade. Adriana, nós estamos chegando ao final desse bloco, mas eu queria perguntar uma coisa. A posição do Trump abriu espaço para que outros países assumam a liderança desse processo, de uma mudança histórica. E é curioso que foi uma bênção para a China, que é o país mais poluidor do mundo, mas agora aparece como o campeão do investimento nessa área. E a França acabou de publicar um site ironizando o slogan do Trump, vamos fazer a América grande de novo. O site chama Vamos fazer o mundo grande de novo. E está tentando atrair cientistas, empresários, investidores para essa área do clima. Como é que você vê essa mudança de eixo aí? Bom, eu acho que dificilmente você vai ter outro país, a não ser, claro, a China, com o poder que os Estados Unidos teria para liderar esse processo. Mas, tendo em vista que os Estados Unidos abre mão, eu acho que isso vai acabar sendo um processo que vai ser diluído entre diferentes países. Você não vai ter um país liderando no lugar dos Estados Unidos. Embora essa não seja a minha área de conhecimento, o professor está muito mais apto a dar opinião sobre esse assunto. Mas eu acredito que vai ser uma disputa positiva entre outros países que têm avançado em áreas específicas e que agora vão buscar se apropriar dessa oportunidade, né? Ok, vamos fazer mais um pequeno intervalo. É rápido. Voltamos daqui a pouco. O Diálogo Brasil está de volta. Hoje a gente fala sobre o Acordo do Clima
firmado em Paris por 196 países, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se nega a seguir. A Organização Meteorológica Mundial disse que a saída dos Estados Unidos pode significar um aumento de até 0,3 grau na temperatura do mundo, né? E um relatório do painel brasileiro de mudanças climáticas, divulgado agora no começo de junho, diz que o aumento da temperatura global vai afetar em muito as cidades da costa brasileira, onde vive 60% da população. Você pode explicar que efeitos são esses? Bom, digamos, isso é esse tipo de estudo já tem alguma tradição, digamos, na área da ciência, na ciência do clima, digamos, que tem a ver com enchentes, tem a ver com variabilidade climática, tem a ver com, digamos, com chuvas e com desplaçamento de população, etc. E, digamos, o que se torna muito perigoso porque, digamos, a humanidade tende, e o Brasil, mas também o resto da humanidade tende a morar nas costas. Então, isso aumenta muito o nível de exposição física dessas populações aos efeitos mais perigosos da mudança climática. E, digamos, a perspectiva é de agravamento disso nos próximos anos, digamos, porque, digamos, sucessivamente os modelos de impacto do clima, aqueles, digamos, previsões das décadas anteriores, dos anos anteriores que falavam dos eventuais impactos do clima sobre certas regiões, terminaram sendo mais otimistas do que a realidade está sendo. De forma que, digamos, esse tipo de processos tende a se acelerar e ser cada vez mais grave. O que, digamos, de novo, demanda cada vez um esforço maior. Tanto na área de adaptação, que é a capacidade das populações de lidar com os impactos negativos da mudança climática, através de sistemas de aviso temprano, digamos, de aviso rápido de eventuais impactos negativos, a criação de sistemas de resiliência, informação, recursos, mas também demanda digamos, uma redução de emissões no nível global e digamos, para eventualmente reduzir esses impactos, porque isso tem sido uma das definições do IPCC, que é o principal órgão, digamos, científico em termos de mudança climática, que a adaptação já não é suficiente. Digamos que as capacidades adaptativas das populações não serão suficientes para lidar com os impactos negativos da mudança climática. Então a gente tem que lidar com as duas coisas ao mesmo tempo, e esse é o grande problema. Mas é isso. Bom, vamos mergulhar um pouco mais na situação brasileira, que tem contornos muito dramáticos nessa luta, questão do meio ambiente. Um relatório recente da ONU disse que o Brasil é o campeão mundial de assassinato de ativistas ambientais. É isso mesmo? Eu tinha notícia da América Central, Honduras e tal, mas o Brasil nos últimos anos o Brasil se tornou o principal, o que é um recorde muito triste, mas que demonstra um pouco reflexo desse processo, né? Porque para você negar a importância, né, da questão ambiental, você precisa, de fato, digamos, negar o direito daqueles que têm essa preocupação e que se manifestam nesse sentido de expor as suas ideias. Então, infelizmente, a violência contra lideranças indígenas, ativistas ambientais, muitos membros de igreja, né, como foi o caso do assassinato da irmã Dorothy, que se manifestam nesse sentido, têm sofrido violência física direto em vários lugares no campo, e reflete um pouco essa tensão que a gente tem entre as diferentes visões do país e uma certa irresponsabilidade que tem sido demonstrada principalmente pelos líderes políticos do setor rural, porque se a gente for investigar essa série de assassinatos que têm sido recorrentes, elas no geral acontecem no campo e acontecem nesses embates entre proprietários de terra e comunidades locais. Bom, o Carlos Ritol, secretário executivo do Observatório do Clima, rede de articulação sobre mudanças climáticas, que reúne 38 ONGs no Brasil, também nos enviou um depoimento. Vamos ouvir. A gestão Trump lá nos Estados Unidos ignora a ciência. Ignora a ciência do clima, a emergência climática, e está tomando uma série de decisões que significam um grande retrocesso, tanto domesticamente como em termos da contribuição dos Estados Unidos para os esforços
de combate às mudanças climáticas. Esses retrocessos vão ter repercussões por muito tempo. Aqui no Brasil, a gente está passando por uma situação semelhante no âmbito do Congresso Nacional. Há uma série de propostas avançando para a redução de áreas protegidas, para a flexibilização ou piora da nossa legislação ambiental. De uma certa forma, a contribuição que os passos negativos dados pela gestão Trump lá nos Estados Unidos pode dar aqui para o Brasil é dar força para esse discurso que não está nem aí para o planeta, para o meio ambiente, para as florestas, para as populações que delas vivem. Bom, isso aí ele está mencionando coisas muito interessantes, daqui a pouco nós vamos detalhar, mas o mesmo Carlos Hitler já deu uma declaração dizendo o seguinte, que o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima aqui no Brasil nem começou a sair do papel, é isso mesmo? É isso mesmo. Digamos, se o que o Hitler, digamos, menciona no seu depoimento, digamos, dessa, digamos, semelhança entre o negacionismo e a falta de ação climática, digamos, no Brasil não é nova, digamos. Essa falta de avanço nas políticas primeiro as políticas de mitigação e mais recentemente as políticas de adaptação. Digamos, o Brasil teve, no final da década passada, um surto de ação climática, o estabelecimento de compromissos internacionais de redução de emissões, a lei de clima, o estabelecimento de uma política nacional de mudanças climáticas e fundamentalmente baseado no processo de controle de desmatamento, desde meados da década de 2000. No entanto, desde 2010, 2011, esse surto de ação climática foi declinando. Primeiro se estagnando e depois declinando, digamos, fortemente. E nos últimos 2 anos a gente viu um aumento expressivo do desmatamento na Amazônia Legal, o que é um elemento muito negativo. E na Mata Atlântica também, né? Na Mata Atlântica também. Mas em termos de volume sobre as emissões do Brasil, o mais importante é a floresta amazônica. E, digamos, mais ou menos, um pouco menos de 50% das emissões do Brasil vem, digamos, do desmatamento e uso de solo. De forma que, se você tem um aumento dessas características, próximo 30% mais ou menos em 2016, você está vendo como, digamos, não apenas a política não avança, senão que aquele grande, digamos, trunfo que o Brasil tinha tido em relação às mudanças climáticas está sendo progressivamente degradado. E isso, digamos, então, o fato de que o plano de adaptação não tenha saído do papel vem também desse processo de degradação da agenda climática no Brasil, que é desde o começo dessa década, e que se agrava ao ponto, digamos, de estar quase, digamos, em cuidados intensivos, digamos, com todo o problema gerado pela crise política sistêmica, que também é um elemento a considerar nesse sentido, digamos, porque aí você, digamos, tem uma classe política preocupada com outras questões, mas também tem uma população preocupada com outras questões. E aí as poucas vozes que existem no sistema, digamos, chamando atenção sobre esse processo, terminam sendo não ouvidos, porque, digamos, Entre essas poucas vozes, nós já acabamos de ouvir a do Carlos Hitler, tem a do vice-presidente da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, Fábio Feldman, a do arquiteto e urbanista Bill Bonducki, né? E eles estão chamando a atenção para vários projetos, várias medidas que têm sido discutidas no Congresso ou aprovadas. Vamos citar algumas aqui, eu gostaria de ouvir sua opinião, ou dos dois. A Câmara aprovou, a toque de caixa, no dia 24 de maio, a medida provisória 759, que permite a qualquer pessoa, inclusive prepostos e empresas, requerer a titulação de áreas públicas com até 2.500 hectares, que elas tenham ocupado ilegalmente. Então, essas pessoas estão denunciando, esses ativistas estão denunciando que isso vai promover uma grande onda de grilagem e desmatamento de terras públicas. Nós tivemos, no dia anterior, o Senado aprovou as medidas 756 e 758, que reduzem a proteção ambiental em 600 mil hectares das unidades de conservação ao longo da rodovia BR-163, no Pará, e retiram 10 mil hectares do Parque Nacional de São Joaquim, Santa Catarina. Também, segundo esses denunciantes, isso viabiliza a regularização da grilagem. E tem ainda a PEC 215, que afeta a demarcação de terras indígenas, a PL 3.729, chamada Lei Geral do
e é de particular interesse da bancada ruralista. Gostaria que você comentasse, porque são uma série de coisas que estão acontecendo nesse momento. Então, né? E são todos movimentos casados, né? Porque a BR-163, que é a estrada Cuiabá-Santarém, ela tem uma importância estratégica para a Amazônia. Porque aquilo que faz a Amazônia ter essa importância para o Brasil e para o mundo, especialmente no tema climático, é o fato dela ser a maior área de floresta tropical contínua do planeta. A estrada Cuiabá-Santarém, ela corta a Amazônia no meio. Então, se ela reproduzir ali, né, o histórico de desmatamento que acompanha a pavimentação das estradas, ela tende a quebrar essa lógica da gente ter a maior área de floresta tropical contínua do planeta. E essas medidas provisórias, elas vêm tentar justificar, né, o processo de grilagem, de ocupação irregular que já vem acontecendo, liberando essas áreas da destinação pública que elas tinham como unidades de conservação. Associada à medida provisória 759, significa legalizar, né, então você primeiro tira da proteção que está dada por uma categoria de unidade de conservação, aí você permite a regularização disso para pessoas ou empresas, como a medida provisória 759 permite, libera essas atividades econômicas que vão acontecer ali do licenciamento, que é o que está na proposta dos substitutivos desse projeto de lei de licenciamento, e, portanto, permite que ali você avance com o desmatamento totalmente fora de controle. Então, é um movimento casado de várias iniciativas que vão no sentido da contramão de tudo aquilo que a legislação brasileira na área ambiental veio construindo ao longo dos anos, permitindo o aumento do desmatamento, permitindo que você tenha um descontrole das atividades econômicas que acontecem ali e, portanto, não permitindo um controle para você ter uma agricultura de mais baixo carbono, para você ter, né, a garantia da manutenção das áreas florestais. E tudo isso atendendo esse interesse dessa bancada ruralista, que não é uma bancada de produtores rurais, é uma bancada de donos de terra, né, super sobre-representada dentro do Congresso Nacional, que, portanto, não reflete sequer o percentual de produtores rurais ou donos de terra que a gente tem no Brasil e, portanto, de uma forma totalmente distorcida daquilo do que seria o interesse público, né? As organizações da sociedade civil estão se mobilizando, nós temos uma campanha pelo veto a essas medidas provisórias para que o Brasil não saia do rumo, né, e não acompanhe, por exemplo, né, o movimento que está sendo feito pelo presidente Trump, porque se essas medidas provisórias forem aprovadas, se o licenciamento ambiental for aprovado da forma como ele vem sendo proposto, liberando essas atividades de licenciamento, nós vamos estar dando uma contribuição ao mundo tão ruim ou pior do que a que o presidente Trump está anunciando. A liberação de licenciamento significa que nem INCRA, nem FUNAI, nem IFAM, Patrimônio Histórico e Artístico, que mexe com sítios arqueológicos, nenhum deles poderia interferir num determinado projeto agropecuário. Também, são dois movimentos. Um movimento é que todas as atividades agro-silvopastoris sejam isentas de licenciamento. Essa é uma proposta que está posta no substitutivo do deputado Mauro Pereira, que é o representante da bancada ruralista, que tem apresentado propostas ao projeto de lei de licenciamento. Então, isso seria uma coisa. Você poderia instalar uma nova operação, por exemplo, de eucalipto, fazer um plantio de eucalipto sem precisar de licença ambiental. Abrir uma nova área de pecuária, você precisa da autorização do desmatamento, mas não precisa fazer a licença ambiental. Portanto, os demais impactos daquela atividade não seriam analisados. Essa é uma coisa. A outra coisa é diminuir a capacidade desses órgãos, né, que você citou, a FUNAI, o INCRA, o IFAM, de se manifestarem no processo de licenciamento. Essa é uma outra medida. Então, são várias medidas dentro do projeto de lei de licenciamento que vão desmontando o sistema de licenciamento que a gente tem hoje, que não é o ideal, mas que deveria ser reforçado no sentido de se manter um processo de controle, não abrir mão totalmente do controle da gestão pública sobre as atividades privadas que acontecem no território, né? E você, Matias, como é que você está vendo esse movimento dentro do Congresso? Eu acho que o primeiro elemento a considerar tem a ver com, digamos, uma mudança de preferências na sociedade brasileira e, digamos, na classe política brasileira em relação às questões ambientais em geral. E isso, digamos, favorece o tipo de movimentos de redução de orçamentos dos órgãos dedicados ao cuidado, ou, digamos, ou regulamentações ligadas com questões ambientais e outras. Digamos, envolve
estagnação e retração das políticas específicas na área de clima. Você falou em outras, a questão indígena entra nesse bucho, né? Também está tendo um ataque grande. E isso faz com que, digamos, as perspectivas do Brasil cumprir com as suas metas, digamos, para o Acordo de Paris, fiquem cada vez mais longe, digamos. E, de novo, em geral, digamos, a lógica do Acordo de Paris foi que os países faziam a própria proposta e, geralmente, foram propostas pouco ambiciosas, digamos. Era mais ou menos o que cada país estava fazendo, onde estaria em 2030, aí faz uma proposta. No caso brasileiro, digamos, a situação se degradou tanto depois da proposta do Acordo de Paris que isso está progressivamente perigando, digamos. Então, como a Adriana colocou, digamos, as possibilidades do Brasil se tornar novamente um vilão do clima são cada vez mais possíveis, digamos. Essa frase me impressionou muito, quer dizer que o Brasil pode virar um vilão pior do que o Trump, é isso? Eu acho que do ponto de vista daquilo que a gente tem a perder, do nosso patrimônio ambiental, que está sendo rifado, digamos, com essas propostas, sim. E a questão indígena ela é um grande exemplo, quer dizer, as terras indígenas elas são reconhecidamente e comprovadamente territórios super importantes para a conservação da biodiversidade e para a conservação de grandes maciços florestais, especialmente na Amazônia. E em outros estados do país, muitas vezes as terras indígenas são o pouco que resta de cobertura florestal. Portanto, fundamental para você ter uma regulação de equilíbrio climático, inclusive local, né? E o ataque que essas terras indígenas têm sofrido, né, tanto no legislativo quanto no judiciário, para desconstituir os direitos dessas populações, colocam em xeque a capacidade do Brasil de lidar com esse patrimônio ambiental, de manter esses maciços florestais e, portanto, garantir o equilíbrio climático local, inclusive para a produção agrícola, né? Nós sabemos que várias cidades do Brasil, inclusive o Distrito Federal, tem problemas de abastecimento de água, né? E que 70% da água utilizada no Brasil é para a agricultura, para a irrigação, né? E a gente depende de floresta para ter água. Então, é um movimento que pode colocar em risco, né, o país como um todo, inclusive a nossa base econômica hoje, que é majoritariamente da agropecuária, né? Bom, nós estamos chegando ao final. Eu queria saber de vocês... Você estudou muito a América Latina, em termos de aquecimento global, que é o nosso tema principal hoje, que exemplos positivos vocês podem citar, ou no Brasil ou fora dele? Em termos da América Latina, digamos, os exemplos mais interessantes são 3 países menores, digamos. Costa Rica, digamos, que tem planos de... não apenas, digamos, tem planos de uma redução muito importante de gases de efeito estufa para o futuro, de ser carbono neutra em algum momento, e, digamos, um forte investimento em reflorestamento, digamos, que aí houve um movimento muito interessante, mas também na área de energias alternativas. E eficiência energética, digamos, a Costa Rica, na região, digamos, é um dos principais elementos, é um dos principais exemplos. Outro caso bem interessante é o Uruguai. Digamos, o Uruguai que muito rapidamente nos últimos 4, 5 anos conseguiu, digamos, substituir uma coisa assim como 20, 25% da matriz energética que vinha de combustíveis fósseis por energia eólica, de forma muito rápida, de forma muito barata e utilizando os instrumentos do mercado e algumas questões de política, mas aproveitando as oportunidades. E também o Chile, particularmente na área de eficiência energética. Então, digamos, os grandes países da América Latina, digamos, o Brasil tem os problemas que a gente acabou de discutir, o México promete, mas não cumpre, e a Argentina e a Venezuela, digamos, nem promete, digamos. Adriana, um exemplo só para terminar, estamos no finalzinho. Olha, eu acho que o que é mais importante dizer é que o Brasil deveria estar nessa lista. Talvez há uns 5, 6 anos atrás ele estaria nessa lista. Mas, infelizmente, acho que ele perdeu um pouco o rumo nos últimos anos. E acho que o melhor exemplo é realmente a Costa Rica, que soube aproveitar o seu patrimônio. Muito bem, é uma pena, a gente teria muito que conversar ainda, mas o tempo não permite. O Diálogo Brasil termina aqui. Eu agradeço a coordenadora de Políticas e Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, e ao professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Matias Franchini.
Muito obrigado pela participação de vocês. E se você quiser saber mais sobre o Diálogo Brasil, entre no site da TV Brasil. Na segunda que vem, o Diálogo Brasil está de volta às 10 da noite. Até lá.